tarde, pessoal. Tudo bem? Sou Luciano Brito, CEO da Rizon. A gente desenvolveu o primeiro protocolo de blockchain inteiramente aqui na América Latina. A gente é uma empresa de tecnologia hoje sediada no Vale do Silício, Suíça e Florianópolis, Brasil, São Paulo também. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a internet. Todo mundo aqui sabe o que é a Web 2, a Web de hoje, essa Web das interações. Porém, ela dá sinais de que já se desgastou, de que já era. Vou falar um pouquinho por quê. Aqui. Essa Web da internet de hoje versus a Web 3, a internet de amanhã, tá? Quando o Tim Berners-Lee idealizou o www, ele deixou bem claro que seria uma rede colaborativa focada na equidade, na distribuição e num mundo mais descentralizado. Mas isso não aconteceu. Isso acabou fracassando. Então, mas por que essa internet ela fracassou? Por diversos fatores e premissas que a gente andou estudando durante esses últimos anos e percebeu que hoje a internet ela depende muito de empresas altamente centralizadoras. Tá? Ela também é interativa, mas ela não é participativa. Tá? Ela incentiva a desigualdade. Por quê? Porque ela é altamente centralizada. Ela também precariza o trabalho e monopoliza dados públicos. A internet de hoje é essa. A Web 2, ali batendo em nós, usuários. Porém, a Web 3 ela chega mais robusta, mais antifrágil. Uma internet que tem algumas características fundamentais para a gente conseguir tudo isso que a internet prometia no início. No último relatório do Credit Suisse sobre desigualdade, e veja bem, o Credit Suisse falando, não é o governo da Coreia do Norte. A desigualdade tem dois dados alarmantes em relação a isso. Um deles, que ela cresce a passos largos, e outro, que no ano de 2018, os 2.200 bilionários do mundo, sua riqueza cresceu 12%, e enquanto a outra metade mais pobre caiu 11%. Então isso cria um vácuo, uma espécie de gap na pirâmide social, onde você vai achatando para baixo a metade mais pobre e vai concentrando cada vez mais nessa metade, nessa pequena parcela do topo da pirâmide. Isso é muito ruim, porque isso provoca um monte de mazelas na sociedade que até mesmo 1% lá na pirâmide, hoje menos de 1%, se prejudica com isso. Quando o mundo mais distribuído, assim, 1% se beneficia, né? Então, a internet, hoje altamente monopolizada por 5 principais empresas, já ganharam até um apelido, FANGA, né? Facebook, Amazon, Microsoft, Google e Apple, ela tem práticas de coopta os agentes que ameaçam na sua volta, elas canibalizam o mercado e não dão possibilidades para que múltiplas empresas possam surgir, né? Você ter um ambiente, um cyberespaço mais distribuído. Até a economia do compartilhamento, que era e tinha em seu DNA uma configuração mais distribuída, ela também fracassou em relação a essa distribuição. Você vê aí os fundos de investimento e investidores pagando valuations altíssimos nessas empresas e, consequentemente, exigindo o resultado delas, que precarizam o trabalho, achatam esse trabalhador e com taxas bem enormes aí para o trabalhador. E acontece isso que a gente está vendo aí nesse vídeo, né? 1 para você, 5 para mim, 2 para você, 10 para mim, 3 para você, 9 para mim. Então, você não consegue criar uma dinâmica de distribuição saudável para essas empresas. Se a gente analisar
a transição, o paradigma da economia industrial, que é uma empresa focada na escalabilidade na cadeia de produção, gestão hierárquica. A Apple demorou 42 anos para atingir esse valuation aí, exorbitante de 1 tri. Enquanto a Amazon, com a economia digital, demorou menos tempo, que é um modelo de holding, crie uma plataforma e use para diversas outras coisas, modelos de negócios, novos modelos de negócios, checkout um clique, por aí vai. APIs que dá essa interconectividade. Entende-se que a próxima economia ela é economia descentralizada, baseada em ecossistema, economia ecossistêmica, que prevalece novos modelos de negócio baseado em incentivos econômicos que geram um efeito de rede. Quando você não cria centralizações, você gera mais efeito de rede nessa configuração social e de negócios, né? Com modelos híbridos, APIs e blockchain, acredita-se que a próxima empresa ela vai atingir um valuation muito mais rápido, um valuation aí de em torno de 10 anos. A internet, a Web 3, que é essa web que está chegando, ela marca o fim da infância da internet. É um período de maturidade está por vir. A internet ela comprovou o modelo de conhecimento e agora de compartilhamento de valor. Ela tem características fundamentais que foram esquecidas no início, que é a de segurança, privacidade e descentralização, principalmente a descentralização. A maioria das mazelas do mundo, elas surgem dessa dicotomia centralização e descentralização. Quanto mais centralizado na dinâmica das redes, menos fenômeno dos acontecimentos acontecem. E isso atrapalha a riqueza de possibilidades na sociedade. A internet, né, assim como a internet nos conectou socialmente, o blockchain irá nos conectar economicamente. Mas o que é blockchain? O blockchain surgiu a partir das criptomoedas. Hoje ele se tornou maior. O blockchain é uma máquina de coordenação do mundo. Nossos anseios, né, a gente tem uma miríade de anseios sociais que a internet nos trouxe, porém, a gente precisa de coordenação desses anseios, dessa complexidade cada vez mais crescente. Vejam bem, pessoal, quando a gente fala de blockchain, blockchain é descentralizado, ele é público, ele é transparente, ele é imutável. Já muita gente vem... algumas empresas cooptam o arranjo do blockchain para criarem DLTs. DLTs, eles não são descentralizados, não são públicos, não é transparente. Então, geralmente, é uma falácia isso tudo que vem acontecendo. Descentralização é multiplicidade. Todas aquelas que fogem às velhas hierarquias e dão espaço ao fenômeno dos acontecimentos. Mas por que a gente decidiu criar o primeiro protocolo de blockchain aqui na América Latina? Por que essa aparente loucura? Quando eu larguei tudo, larguei o emprego para começar a empreender há 10 anos na área de internet, conheci nosso sócio, o Luiz Roloff, cientista da computação brilhante, aí todo mundo dizia que a gente era louco, que a gente não ia conseguir porque Deep Tech no Brasil não é possível. Envolve criptografia, envolve inovação na veia, envolve um monte de preceitos de que o brasileiro acha que ele não é capaz. Aos poucos vieram se juntando cientistas incríveis, o Thiago, que é um desenvolvedor brilhante, que tem foco em sistemas distribuídos, o Dr. Oda, o Dr. Álvaro e o Pedrinho, que está aqui também, que é um pesquisador super competente, e a gente conseguiu desenvolver esse primeiro protocolo. E quais foram as motivações para desenvolver isso? Tá? A sociedade precisa explorar potencialidades, como autonomia, horizontalidade, transparência. Essas foram as principais motivações. E com blockchain é possível aplicar todas essas virtudes que a gente busca desde então e desde sempre, né? Mas como? No mundo existem 5 milhões de aplicativos centralizados. Tá? Então a gente tem aí um campo, uma possibilidade de
criar aplicativos descentralizados onde você tem mais descentralização da economia e das possibilidades e de forma mais fácil, mais rápido e mais barato. É a democratização da possibilidade de você criar diversos aplicativos para tudo e para todos na sociedade. Por exemplo, tokenização de ativos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de tokenização de ativos. Mas a blockchain ela traz uma principal característica que é de você poder digitalizar nossos bens materiais na sociedade. Uma empresa, uma obra de arte, imóveis, criar digitalizações que são fragmentadas e fragmentáveis e que elas representam esses assets, esses bens, de forma fiel e incopiável, na quantidade que você determina. Com isso, você pode democratizar o acesso a esses bens e produtos na sociedade. Por exemplo, por que só milionário pode investir num Picasso? Obras de arte valorizam, em média, ao ano, em torno de 10, 15, 20, 25%. Mas por que eu não posso investir, por exemplo, um pouquinho do meu dinheiro num pedaço de um Picasso? A gente vai reinventar a indústria da arte, por exemplo, através da tokenização da arte. A gente vai reinventar a indústria de real estate através da tokenização desses assets, desses bens, onde não só grandes fundos ou grandes imobiliárias terão acesso a essa valorização de mercado tão interessante. A economia da honestidade, que é uma economia que também vem podendo surgir, né, e ela vem emergindo a partir da blockchain, ela é uma economia que as novas gerações, principalmente a geração Z, ela clama por mais transparência e comprometimento das marcas acerca de um mundo mais justo e um mundo mais equânime. Então, o que acontece? Através de oráculos que são intermediários descentralizados que registram a blockchain, e a blockchain tem essa qualidade da imutabilidade. Tudo que você registra nela, você não consegue apagar jamais. Através desses registros, você consegue saber as boas práticas das marcas, você consegue saber se os produtores de alimentos estão colocando os insumos não agrotóxicos nos alimentos, você consegue saber se você tem uma cuidado com o mundo através de práticas mais sustentáveis, se você consegue saber que você tem uma sociedade mais justa e que colaboradores estão trabalhando em ambientes mais inclusivos. E a gente pode sim, né, como o Tim Berners-Lee queria, ter a internet que a gente sempre sonhou, uma internet mais aberta, onde os dados dos usuários pertencem a eles mesmos, uma internet sem monopólio, entre outras diversas características que a gente sempre sonhou. Eu acho que há nessa conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser, da gente resgatar nossa autonomia, nossa liberdade e principalmente nossa singularidade. Muito obrigado, pessoal.